Olá, neste vídeo nós vamos ver como criar um setup automático ou robô utilizando o AI Ichimoku Trader, executar um backtest no ambiente testador de estratégia do MetaTrader, avaliar os resultados obtidos no backtesting e quais são os aspectos essenciais na avaliação da performance de um robô. Nesse esquema, nós podemos observar o que é necessário para se criar um algoritmo automático. Então, primeiramente, precisamos definir os setups de entrada, tanto para a compra, para a venda, ou seja, quais são os critérios ou regras que o robô irá seguir para abrir um trade de compra ou venda, e quais são os critérios, para se sair de uma compra ou se sair de uma venda, fazer o fechamento dos trades. E ainda, eventualmente, critérios também de saída por níveis, sejam de stops, loss ou gain, ou, por exemplo, de limites por período, um limite de perda, ganho num certo período. Por exemplo, se num dia você quiser estabelecer um limite máximo de perda ou ganho, também isso a gente chama de saída por nível. Então, o AI Ichimoku Trader, ele permite facilmente configurar todas essas necessidades para se criar um algoritmo automático, utilizando regras do Ichimoku ou algumas regras também de Price Action. Vamos ver isso então na prática. Vamos criar aqui um modelo exemplo de um setup automático. Para esse setup, nós vamos colocar como regras para setup de entrada na compra. Nós vamos utilizar o Chico, rompe, suporte e resistência, o critério acima da nuvem e o critério acima das médias. Da mesma forma, no setup de entrada para venda, nós vamos fazer o espelhamento dessas regras, desses critérios. Então, Chico também rompe suporte e resistência, e aqui uma observação, tá? O EA automaticamente ele sabe distinguir que se rompe suporte e resistência para a compra é um rompimento das resistências, então é um rompimento para cima. E no caso da venda, é um rompimento de suporte, é um rompimento para baixo. Então o EA interpreta essa regra automaticamente. Vamos colocar também a regra acima da nuvem, aliás, abaixo da nuvem, para a venda, e abaixo das médias. Como saída, nós vamos colocar simplesmente um critério, preço cruza Kijun, tanto para a compra quanto para a venda. E no caso de saída por nível, nós vamos estipular um stop loss de 1 ATR com um gerenciamento de risco de R$200 por operação. E aí, nesse caso, o EA vai calcular automaticamente o volume, o lote, que ele vai fazer para cada entrada, de acordo com o ATR do momento e o risco que estamos estipulando para a operação. A explicação também das regras e de gerenciamento de risco estão nos tutoriais do AI Ichimoku Trader. Vamos ver agora isso funcionando no ambiente backtesting do MetaTrader. Vamos então criar no ambiente testador de estratégia do MetaTrader aquele setup para nós podermos fazer um backtest, ok? Eu vou puxar aqui, vou arrastar para o centro, vai ficar mais fácil a janela testador de estratégia. Então, o Expert Advisor que nós vamos executar vai ser o Ichimoku Trader, que é o nosso EA para tempo real, e é o que permite rodar setups automáticos. Vamos trabalhar em cima do ativo win@n, que é a série contínua do mini índice, num time frame de 5 minutos. Então, inicialmente, eu vou fazer a simulação, o backtesting, num período curto, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o mês de janeiro de 2023 e vamos executar somente no mês de janeiro. Então, eu vou fazer do dia 1 de janeiro ao dia 1 de fevereiro, Então, aqui ele vai pegar exatamente o mês de janeiro completo de 2023. Os demais parâmetros são os mesmos que a gente usa no simulador, com exceção que esse modo visual nós vamos deixar desabilitado, tá? Ao contrário do simulador. Daqui a pouco eu vou mostrar o porquê disso, A gente pode habilitar? Pode, mas fica mais lento o backtest. Nos parâmetros de entrada, tá? Eu vou aqui fazer aqui primeiro um pré-definido. Eu estou aqui com todos os parâmetros default do Ichimoku Trader. Então, para mim configurar aquele setup que nós vimos aí no nosso esquema,
Eu vou colocar, obviamente, eu vou ter que executar ele no modo automático, né? O IA mesmo fazer as ordens automaticamente. Tipo de operação, nós vamos trabalhar com compra e venda, né? Não vai ser nem só compra, nem só venda. Nós vamos fazer setup tanto para entradas de compra quanto para entrada de venda. E aqui o parâmetro setup, eu tenho que deixar ele ativado. Por quê? Porque eu vou utilizar um setup, né? A programação do setup nós vamos fazer mais abaixo. Os demais parâmetros vamos manter o default, sem problemas. Em termos de período para a operação do robô, né, do setup, nós vamos permanecer aqui também com o default. Nós vamos fazer a partir das 9h30, lembrando, né, que o mercado BMF futuro ele abre às 9 horas. Geralmente a gente evita, né, a primeira meia hora, início do período, você fazer operações, né, que geralmente é um período onde você tem mais volatilidade, mais tumultuado. Então vamos pôr a partir das 9h30, com final de abertura de ordem às 17h30 e fechamento de operações às 17h50. Isso aqui, o 17h50, significa que se ele chegar nesse horário e houver ainda algum trade aberto, né, que ele não tenha fechado pelos critérios lá do setup, ele vai fechar nesse horário para finalizar as operações, uma vez que nós estamos fazendo um setup para operar day trade, tá? E às 17h30 ele não vai mais abrir nenhuma ordem, né? Ele não vai mais utilizar o setup de entrada a partir das 17h30. O volume nós vamos deixar zerado, né? Exatamente porque nós vamos usar o gerenciamento de risco, né? Para estipular o volume do lote que vamos operar. Essas explicações, né, estão lá nos tutoriais do AI Timoco Trader, do funcionamento disso, nós não vamos entrar nesse detalhe. E nós colocamos lá que nós vamos operar um risco de R$ 200 por operação. Então eu vou pôr aqui 10 mil de capital a 2% de risco, né? Isso aqui vai dar R$ 200 por operação. Aí valor do lote sincronizado com o risco, nós vamos ter que colocar sim, né? Que é exatamente para ele, na hora que ele for fazer o volume de entrada, ele vai calcular esse volume em cima aqui do risco que nós estamos estipulando, R$ 200 por operação, e com um stop loss de 1 ATR, tá? Nós vamos utilizar um ATR, não vamos trabalhar aqui com stops fixos. Poderíamos trabalhar com stop fixo, mas nesse setup nós estamos sinalizando trabalhar com stop loss. Obviamente o EAR tem uma série de outras possibilidades que nós no momento não vamos utilizar, né? Como por exemplo break-even, incremento de lote a partir de uma certa quantidade de ganho. Isso tudo também nós vimos lá no vídeo parâmetros do AI Timoco Trader. Realização parcial poderia fazer, mas nós não vamos trabalhar nesse setup exemplo com essas opções. E agora nós vamos vir aqui para sinalizar as regras. Então, quais as regras, né, para compra que nós estipulamos? Chico, rompe o suporte e resistência, né? Então, essa regra aqui, essa regra, tá? E mais uma vez, né, também as explicações das regras estão lá no tutorial do AI Timoco Trade. E existe também um PDF disponível na área de aluno que explica o que cada regra significa, né? O que é validado em cada regra. Então, Chico, rompe suporte e resistência. Nós vamos pôr o preço acima da nuvem e o preço acima das médias, né? As médias são o quê? A Tenkan e a Kijun. Tá? Nós vamos utilizar esses três critérios para o robô, ou para o setup, entrar eventualmente na compra. Então, ao final de cada candle, ele vai validar essas regras. Se as três forem verdadeiras, ele vai efetivar uma compra. Como saída da compra, nós vamos colocar um único critério que nós estipulamos lá, que é preço cruza a Kijun. Né? Então vamos lá, preço cruza a Kijun. Tá? É um único critério para sair da compra. Na venda, é a mesma coisa, né? Espelhado, então é Chico, rompe suporte e resistência. Vou achar aqui a regra, né? O preço agora abaixo da nuvem e o preço abaixo das médias. Pronto, está montado também o setup de venda. E saída da venda também preço cruza aqui junto. Então o nosso setup está pronto, tá? Você vê que facilmente, né, pelo AI Timoco Trader, a gente parametrizou um setup automático. Na configuração eu já estou aqui com o período, mês de janeiro.
Inicialmente, eu vou assinalar aqui para mostrar a diferença, tá? Se eu deixar aqui o modo visual com exibição de gráfico, eu vou dar aqui um iniciar. Vamos lá. Tá? Perceba que ele vai mostrando aqui o gráfico e conforme vai efetuando ou não, né, as ordens de entrada e saída. Então eu vou aqui abortar isso e eu vou tirar. Então isso daí demora muito, né? Porque ele fica plotando o gráfico candle a candle. Se eu desabilitar isso, ele não vai mais fazer isso e vai fazer bem mais rápido o backtest. Porque para mim não importa, né? Ver cada candle. Eu quero ver o resultado final no primeiro momento. Pronto, ele já fez. Está aqui ó, o gráfico de resultado dele, né? O gráfico do capital, a evolução do capital. E aqui, ó, muito importante, nessa aba aqui, teste de volta, que é o backtest, tá? Nós temos aqui uma série de informações que são as informações que nós vamos validar, né, ou vamos examinar para ver qual que é a performance desse setup. Então, eu vou aqui mostrar algumas desses parâmetros, que eu diria que seriam os mais importantes de se ver, mas tem uma série aqui de índices estatísticos que também podem ser visualizados. Tá? Depois eu vou mostrar como. Né? E para interpretar o que significa cada um deles, tem aqui no Ajuda, no MetaTrader, a gente vai conseguir visualizar isso. Então, num primeiro momento, o que é importante visualizar aqui nesse setup? Então, aqui no canto superior aqui esquerdo, né, do relatório, a gente tem essas informações, né? Qual foi o lucro líquido total do EA nesse período? Ó, foram R$ 2.292. Ele teve um lucro de 9.247 com uma perda bruta de 6.955. Tá? Então essa informação aqui, teoricamente, é interessante, né? O lucro que ele teve aqui no mês. Tá? Isso não significa que é um setup validado. Isso aí depois nós vamos ver lá na frente, né, como que se valida um setup. Nós estamos simplesmente num período curto aqui, analisando a performance desse setup automático. Outra informação que ele coloca aqui, que é o que a gente chama de drawdown, que é o rebaixamento absoluto do saldo, né? Então ele está dando R$ 1.582, significa que do capital que a gente está colocando, que seriam R$ 10.000, você em um certo momento você ficou R$ 1.582 negativos a partir dele. Isso é fácil de visualizar aqui, por exemplo, ó, no gráfico de evolução do saldo. Tá vendo? Ele partiu daqui dos 10.000 e nesse momento aqui, ó, ele chegou nesse nível aqui, próximo aqui, tá vendo? De 8.600, 8.500 mais ou menos, até os 1.500 que ele ficou aqui negativo. Depois ele foi se recuperando, né? Ele foi se recuperando até chegar naquele finalmente lá dos 2.292. E aqui é o rebaixamento máximo do saldo, que foi exatamente o mesmo valor no caso aqui, coincidiu. Né? O que é um drawdown máximo? Né? Porque drawdown é sempre assim, a partir de um certo nível do seu capital, a partir daquele nível, qual foi o mínimo que ele atingiu? Né? Por exemplo, daqui para cá, né? Daqui para cá e daqui para cá e assim por diante. Então a máxima queda que ele houve a partir de um máximo foi exatamente esse valor de R$ 1.582. Tá? Outras informações aqui importantes, ó, total de negociações. Então foram feitas 64 negociações, né? E ofertas total 128. O que é ofertas total? Ele conta aí a compra e a venda, né? Por isso que dá o dobro aqui de 64. Isso porque no nosso setup a gente só compra e vende, né, e depois sai. Você não tem um repique de compra, né, ou uma saída parcial, um incremento de lote. Né? A gente só está trabalhando com entrada, entrou, aí fica esperando a saída. Então dá exatamente o dobro. Foram 64 trades, sendo 29 ó, posições vendidas e 35 foram compras. Tá? Sendo 31% dessas compras foram com ganho e 13% aqui das vendas com ganho. Negociações com lucro foram 15 e com perda 49. Então veja bem, ó, essa informação como é interessante. Esse setup ele perdeu, né, as operações bem mais do que ganhou, mas não significa que ele não saiu no lucro, porque na verdade esse setup está trabalhando com um viés de tentar buscar tendências mais longas, né, que seria tipo um swing dentro do day trade. A gente está saindo só no preço cruza aqui, John. Depois nós vamos ver um pouco mais para frente, né? Quer dizer, quais são as necessidades para essa pessoa
conseguir criar um setup. Obviamente ela tem que dominar, né, a ferramenta que ela está utilizando, né, o conhecimento técnico aqui no caso do Ichimoku, do Parse Action, para tentar desenhar um setup. Tá? Então aqui nós estamos trabalhando meio com um foco assim, né, com esse Chikou, rompe, suporte e resistência, preço acima da nuvem, é tentar pegar um momento meio de força, mas vamos sair só no preço cruzar Kijun, né, mas ele pode sair devolver muito nesse preço cruza aqui de depois a gente vai poder ver isso, e também você tem um stop de somente um ATR, né? Aí o maior lucro da negociação foi 1.836, ou seja, teve um negócio que só nesse negócio ele lucrou isso, e maior perda foi 200. Por quê? Porque como a gente está arriscando só 200, o máximo que ele perde é o seu risco, R$200. A média de lucro foi 616 nos trades que ele ganhou, né, nos 15 trades, e o máximo de perda foi R$141. Máximo de ganhos consecutivos, somente 2 trades, e máximo de perdas consecutivas, 9 trades. Tá? Então, e aqui também no meio, aqui no centro, né, tem uma série de índices, né, estatísticos que esse relatório aqui do MetaTrader ele dá no backtest para você analisar, né? Aqui cada um deles você tem aqui a explicação. Agora eu vou mostrar, né, aqui no ajuda, ó, tópicos de ajuda. Se você for aqui nesse manual do Trading Algoritmo Robôs Comerciais, vamos abrir ele aqui. Você tem o relatório de teste, tá? Aqui ele vai te mostrar, né, você visualizando aqui o relatório, que é exatamente aquele que a gente está vendo, e ele explica aqui cada um dos componentes do relatório, o que é, tá? Então aqui você tem o detalhe, né, para você entender aqueles fatores, o índice Sharpe, por exemplo, que são índices estatísticos. Então você tem esse recurso aqui no MetaTrader, né, no manual, para ter uma ideia do que é cada um desses índices aqui. O índice sempre importante, que muita gente utiliza, né, para negócios financeiros, é o índice de Sharpe. Então, por exemplo, tem muitos análise, né, de resultado financeiro, de investimentos, para ver se é um bom investimento ou não, você visualiza o índice Sharp dele. Geralmente a partir de 2 pontos é um índice bom, tá? Que tem um resultado bom aquela operação. E aí também, vocês podem ver depois lá pelo ajuda, né? Uma série de outros, alguns gráficos aqui que ele coloca, né? Por exemplo, aqui a cada mês, quanto eu perdi, no caso a gente só fez janeiro, aqui por dia da semana, né? Qual dia, aqui segunda-feira perdeu, de terça ganhou, isso contando as várias segundas e terças, uma vez que a gente fez um mês. Quarta-feira, quinta, sexta, horários de entrada, enfim, ele dá uma série de recursos para você analisar e poder ir validando e corrigindo e melhorando o seu setup, ver se você consegue chegar em algum resultado interessante. E também aqui você pode, ainda aqui no teste de volta backtest, se você der com o botão direito do mouse, você tem aqui, por exemplo, as transações. Aí ele mostra todas as transações que foram efetuadas pelo setup, tá? Então você tem uma visão aqui dos trades efetuados, o horário que foi efetuado, etc. Tá? E ainda também você pode salvar esse relatório no Excel para análise. Tem uma série de outros recursos que você consegue fazer nesse gerenciamento de backtesting do MetaTrader. Agora vamos colocar aqui, voltar novamente aqui para o relatório, né? E eu queria mostrar também, nós fizemos janeiro, né? Perceba que ele vai colocando aqui, ó, todos os lugares que ele fez os trades, né? Tá vendo? Entrou aqui, comprou aqui, vendeu aqui, que é exatamente aqui, ó, no cruzamento daqui de um. Então você consegue ao final também da simulação, né, do backtesting, visualizar no gráfico como foram executados os trades pelo algoritmo. Não esquecendo, tá, que para você ter aqui com esse visual, com esse template do Ichimoku, você tem que ter salvo. Tá? Isso também está lá no tutorial de templates e perfis, né, do MetaTrader, no nosso tutorial, ensina isso. Você salvar esse template com o nome default.
Tá? Daí automaticamente quando ele finaliza aqui o backtesting, ele já apresenta com o gráfico que está salvo aqui no template, tá? Aqui, ó, tá vendo no gráfico template, tem um aqui salvo com o nome default. Esse default, esse template aqui é exatamente esse que está aqui visualmente na tela, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer a mesma simulação num outro período, né? Só para ter uma ideia. Por exemplo, eu fiz janeiro. Então, vamos ver aqui no outro mês como que vai ser a performance dele. Vamos pegar fevereiro. A partir de 1 de fevereiro até o dia 1 de março, ele vai fazer agora a mesma coisa para o mês de fevereiro. Vamos ver como é que vai ser a performance dele para fevereiro. Está finalizando aqui. Tá? Ó, o gráfico já não foi tão bom, né? Percebe que ele ficou aqui de lado. E realmente, né? Apesar de que ainda em fevereiro ele conseguiu aqui uma performance interessante. Deixa eu ver aqui no gráfico. Realmente, ele saiu aqui de 10. Deixa eu ampliar aqui um pouco. Teve um ganho aqui, acho grande aqui no início. Depois ele ficou bem de lado, né? Mas ele ganhou ainda R$ 1.409. Provavelmente, que vamos ver aqui as transações. Deve ter tido uma transação onde ele teve um ganho aqui grande. Aqui, ó. Teve duas, né? Uma de 2.200 e outra de R$ 1.000. Tá? Então por isso que eu estou dizendo, né? Isso daqui é um setup voltado, ele vai ganhar pouco, né? Se a gente pegar aqui, vamos voltar aqui para o relatório, tá? Ele ganhou lá 24, 25% das negociações com lucro, mas, né, apesar de ser bem baixo, né, ele ganhou 12 trades e perdeu 37, e mesmo assim ele foi vitorioso, né? Então é um trade, mas aí depois teria que ir alongando esses prazos de teste para ir validando. E eventualmente, obviamente, fazendo outras experiências aqui a nível de setup. Tá? Então, dessa forma, a gente fez um setup, rodou, né, o backtesting dele aqui no ambiente testador de estratégia e vimos, né, um relatório de como analisar esse resultado do backtest. Agora nós vamos passar a ver como validar um backtest, né? Como fazer um backtest e eventualmente você validar um setup para realmente você considerar algo consistente. Existem algumas premissas para se criar um setup automático. Então a primeira delas é o conhecimento profundo da técnica utilizada. Ou seja, obviamente é necessário que se conheça qual técnica de análise gráfica você está utilizando para se fazer um setup. Então, no nosso caso, seria o Ichimoku e o Price Action. Você precisa dominar essas ferramentas, esse conhecimento. O outro é o domínio das ferramentas a serem utilizadas. No nosso caso, também seria o AI Ichimoku Trader, que é o Expert Advisor, que permite você criar de forma amigável, né, setups, criar as regras, as condições, etc., e no MetaTrader, né, a plataforma gráfica que possui, né, um ambiente de backtesting propício para se fazer a simulação dos setups automáticos. Terceira premissa, você primeiramente vai estabelecer um viés para o setup, né, quer dizer, um objetivo. A partir do momento que você quer criar um setup automático, bom, qual é o meu objetivo? Eu quero fazer um setup para trades curtos, scalp, para trades mais longos, swing. E diante disso, você vai buscar, né, dentro do conhecimento técnico que você tenha, quais são os critérios e regras que possam, né, estar mais adequados a esse objetivo, a essa finalidade. E a partir daí você vai adequando, vai fazendo experiências tal, para depois tentar validar o seu setup. Quarta premissa, você tem que ter uma massa de dados históricos disponível do ativo. A sugestão aí nesse caso é que você tenha uma massa de dados de 3 a 5 anos de histórico do ativo. Então, ou seja, o provedor, né, do MetaTrader, a corretora do MetaTrader, tem que ter disponível lá na sua base de dados pelo menos uns 3 a 5 anos de um ativo que você queira fazer um setup. Isso é o mínimo necessário. Isso no caso, né, você está trabalhando com setups assim voltados para day trade, né? Então trabalhando com time frames de 1, 2, 5, 10 minutos no máximo.
Aí dentro dessa massa de dados que você tem, histórico disponível, você vai usar praticamente 20% para você fazer a formulação do seu setup, fazer os testes, né, fazer as suas experiências para validar, etc. E depois, os outros 80% você vai reservar para fazer a validação do setup. Por quê? Porque quando você está fazendo a fase de teste de um setup, quando você está fazendo suas experiências, você está fazendo direcionado uma massa de dados e pode ficar o teu setup viciado, né, em entender aquela massa de dados, aquele período. Então a validação, por isso que você tem que ter uma margem de dados que enquanto você está fazendo o teste, as experiências, não está passando por esse outro volume de dados, de tal forma que nesse restante 80% você vai fazer a validação, ver se realmente ele vai ter a mesma performance dessa faixa de dados de 20% onde você fez o teste e, eventualmente, você chegou, obviamente, a uma validação que você achou adequada. Tá? Então, isso é importante, a massa de dados histórica disponível. É uma premissa fundamental para se fazer um setup automático. Bom, para finalizar, vamos fazer algumas considerações importantes, né, sobre setup automático. Então, a primeira delas é a validação final de um setup deve ser efetuada sobre os resultados obtidos no período histórico de validação e não no de teste. Isso é o que a gente acabou de ver, né? Quer dizer, o período de teste, que é aquele onde você está formulando o setup, fazendo as suas experiências, você vai validar também, né? Para você, não adianta você, se você não conseguir nessa fase um setup bom, não adianta você ir depois testar esse mesmo setup na massa de dados de 80%, que seria a de validação. Então você vai validar ele enquanto você está testando, e depois a validação mesmo propriamente dita vai ser feita nesse de 80%, que é onde você vai verificar em cima de uma massa de dados que você não estava utilizando enquanto formulando o setup, se de fato ele também dá os mesmos resultados, ou seja, é um setup consistente. E segundo, é importante a validação analisar principalmente, né, alguns itens, né, que é interessante. A quantidade de trades efetuados, para você ter uma ideia, né, do volume de trades que ele faz no período, a relação de trades com ganho-perda, o resultado, obviamente, financeiro, né, e aqui vale uma observação, como a gente viu no exemplo, né, que a gente fez nesse tutorial. Muitas vezes você tem um setup que financeiramente ele pode te dar um resultado bom, porém ele perde muito mais os trades do que ganha, né? Isso não quer dizer que o fato dele perder mais do que ganha em termos de trade, o resultado financeiro não possa ser bom. Também verificar o drawdown máximo e o drawdown absoluto do saldo, né? Isso é para você ver quanto que de repente num período aí um setup ele pode sofrer um drawdown, né? Quer dizer, uma baixa do capital em relação aonde ele chegou até então, né, um certo ponto, e você saber que ele vai, né, poder ter essas oscilações. Então, mensurar o drawdown, também ter isso, né, como resultado final, é importante na validação. E os indicadores estatísticos diversos, né, que o backtesting também no MetaTrader te dá para você poder fazer a avaliação estatística do resultado obtido. Bom, a terceira consideração é, se você validar o setup no ambiente de backtest e eventualmente querer começar a utilizar ele no tempo real, é importante, num primeiro momento, você utilizar uma conta demo, para você começar a experimentar o setup agora no tempo real, né? Quer dizer, você fez o backtesting usando dados reais, né? Porém, no tempo real, você pode ter eventualmente algumas variáveis diferentes que podem também influenciar no resultado do setup. Então é importante também por um período você testar esse setup usando uma conta demo. Quarta consideração, então acompanhar se os resultados obtidos na execução em tempo real estão condizentes com os resultados do backtesting. Ou seja, né, os resultados estatísticos, aquela relação ganho-perda, etc., estão compatíveis com o que você verificou no backtesting. Então é importante esse acompanhamento.
E quinto, o ambiente de execução no tempo real de um setup automático deve ser seguro quanto à não interrupção por motivos de queda de servidor, energia, etc. Ou seja, bom, onde eu vou executar o meu setup? Tem que ser, né, num ambiente, provavelmente o ideal é o que? É um servidor em nuvem, né, que tenha segurança de backup, etc., para que você não tenha interrupção em momento algum do setup lá executando, afinal você não está acompanhando a execução dele. Então é importante você ter um ambiente seguro de execução do teu setup automático. Bom, finalizando, é importante destacar, tá? Um setup automático ele nunca terá a visão de mercado que se tem nos trades discricionários, ou seja, manual. No trade discricionário é uma visão mais ampla do momento gráfico na tela. Muita observação que a gente faz num trade manual não é possível eventualmente de se codificar num setup automático. Tá? Apesar de não ter o aspecto emocional, o setup automático pode também estar sujeito a falhas computacionais, né, de programação ou do ambiente de execução. Então, qualquer ferramenta tecnológica também está sujeito a falhas. E, finalmente, performance passada não é garantia de performance futura. O mercado é dinâmico e caótico. Ou seja, por mais que você faça uma validação estatística, né, e aí você procura se cobrir utilizando uma massa de dados grandes, histórica, etc., isso não significa necessariamente que toda essa estatística verificada vai se reproduzir no futuro. Por isso que é importante, num eventual setup automático, né, que você coloca em prática num ambiente de tempo real, você faça um acompanhamento para ver se a performance dele não degrada em relação àquele setup que você idealizou no backtest. Ok? Ficamos por aqui então, e qualquer dúvida estamos à disposição no suporte.